E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não a Pena Jogar. Na verdade, tá mais na vibe daqueles especiais pra falar de informações nerds extras ou informações assustadoras extras. Jovens, hoje lhes trago originalmente aterrorizante Blair Witch, também conhecido como Bruxas de Blair. Então, bora lá, vídeo especial, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Bruxa de Blair, como a grande maioria de vocês sabem, se trata de um filme bem famoso, lançado no ano de 1999, que se tornou um marco no cinema de terror. O filme veio para trazer uma temática e proposta, digamos, nova ao gênero. Bruxas já eram usadas há muito tempo em representações malignas de livros, folclores e tals. A mitologia das bruxas vem da Idade Média, quando na chamada Idade das Trevas, algumas mulheres que tinham conhecimentos de ervas medicinais foram acusadas de praticar magia negra, sendo relacionadas com feitiçaria. O número de curandeiras dessa época era bem grande, uma vez que a Europa passava por grandes epidemias, e o intuito dessas mulheres era apenas de tratar os enfermos. Há uma grande polêmica nesse assunto, já que isso era algo que a igreja não permitia. Ciência, medicina e outras ações do tipo eram consideradas heresia ou, pior ainda, satanismo, fazendo com que muitas dessas mulheres fossem caçadas e queimadas vivas publicamente ou serem torturadas. Isso é o que a maioria de vocês conhece sobre as denominadas bruxas. Porém, o que poucas pessoas sabem é que isso não se aplicava apenas às curandeiras. As mulheres muito velhas e viúvas eram figuras à margem da sociedade da época, sendo excluídas, maltratadas, muitas vezes mortas por essa condição, com a desculpa de bruxaria. Outro caso seriam mulheres muito belas e atraentes. A sociedade e igreja as consideravam malignas por fazerem os homens se perderem no pecado. Uau! De modo geral, todos esses estereótipos permaneceram por muito tempo, e foi desse tipo de coisa que surgiu aquela clássica imagem de uma mulher velha com um chapéu pontiagudo ou de uma lindíssima moça que no final acabava virando um ser monstruoso. Então, em 1997, dois novos diretores, Eduardo Sanches e Daniel Myrick, resolveram botar em prática uma ideia que tiveram quando ainda estavam estudando cinema. A ideia era de fazer um filme em uma espécie de documentário para que tudo parecesse real, causando ainda mais medo no público. Eles contrataram 3 atores que teriam que ser muito bons em improviso, pois não seguiriam um roteiro escrito 100%. Heather, Joshua e Michael. Esses que interpretariam eles mesmos, mas claro, nessa ficção elaborada. Tudo acontece em uma pequena cidade do estado de Maryland, nos Estados Unidos, chamada de Burkittsville. Essa que no início não tinha esse nome e se chamava Blair. Existe uma lenda que diz que a cidadezinha, no ano de 1785, passou por alguns acontecimentos estranhos, onde uma mulher chamada de Ellie Kedward, uma imigrante irlandesa, foi acusada de bruxaria e heresia por conta de seus atos, como retirar sangue das unhas de crianças para exames e tentar descobrir algo sobre uma doença local. Óbvio que isso não foi bem visto e ela foi banida do lugar, e um ano depois, misteriosamente, metade das crianças da cidade e algumas pessoas que acusaram a mulher de bruxaria acabaram desaparecendo. Os habitantes juraram nunca mais mencionar o nome da mulher, e toda vez que algo bizarro acontecia, era relacionada à lenda da Bruxa de Blair. Como, por exemplo, muitos fantoches encontrados feitos com gravetos, dentes humanos e cabelo para parecer ou sendo bruxaria. Em 1824, Blair havia sido abandonada e esquecida, assim teria se restabelecido sob o nome de Burkittsville. E foi dessa inspiração que nasceu a ideia do filme Bruxa de Blair, onde os atores que interpretariam eles mesmos estariam fazendo um documentário sobre o assunto, entrevistando moradores, decidindo entrar na floresta para correr atrás da lenda e o terror acontecendo. O fato desse filme ter sido gravado pelos próprios atores usando uma câmera simples e o que eles tiveram que passar foi algo surreal. Eles realmente ficaram perdidos na floresta, sendo guiados por um GPS pelos diretores e algumas coisas espalhadas pelo local. Os diretores e as pessoas da produção os assustavam fazendo barulhos, havia um racionamento de comida, eles tiveram que aprender técnicas básicas de sobrevivência
e mexer com a câmera. Tinha que ser o mais real possível. Isso acabou resultando em um filme simples, que na época muitas pessoas acreditaram que era tudo verdadeiro, teve um orçamento de $60 mil e faturou $250 milhões, servindo de inspiração para inúmeros filmes lançados até os dias de hoje, como Atividade Paranormal, REC, entre outros. Óbvio que com esse sucesso, uma sequência foi planejada, mas o filme é medonho, sendo um fracasso de crítica e bilheteria. E em 2016, ainda teve mais um filme que seguia a mesma coisa do primeiro, mas com o irmão de Heather e um novo grupo de jovens entrando na floresta. Longa esse que acabou sendo outro fracasso, mas acabou influenciando também em alguns aspectos do jogo. Mas antes, nos anos 2000, com essa febre no cinema, também tivemos um jogo meio que trilogia, porque, tipo assim, eles foram lançados em pequenos intervalos de tempo, chamado Projeto Bruxas de Blair, volume 1, 2 e 3. Ele tentava ir na linha de Resident Evil e Silent Hill, mas só tentava mesmo. Cheio de cinemáticas e diálogos, cada volume abordava uma temática que tinha relação com a mitologia da bruxa. Sendo o primeiro, volume 1, Rusting Par, onde um serial killer acusado de matar 7 crianças a mando da bruxa. O segundo, The Legend of Coffin Rock, sobre uma colina que um garoto teria misteriosamente desaparecido e equipes de busca foram enviadas para investigar. E o terceiro, indo mais para uma história de origem, falando sobre Ellie Kedward. Entre esses jogos, eu joguei apenas o primeiro. Tive extrema dificuldade na época porque eu não sabia quase nada de inglês e não entendia grande parte dos diálogos que eram muito importantes na investigação. Em todo caso, o game tinha uma história bacana, gráficos bons para a época e uma ambientação e atmosfera macabras, mas a mecânica de gameplay era terrível, a movimentação pior ainda e a câmera sempre se posicionava porcamente. Entre os volumes, o mais aceito foi o primeiro, tendo média aí de 7.3 nas reviews mundiais, já os demais tiveram respectivamente médias 5 e 5.2. E as vendas não foram nada boas. E isso nos traz até Bruxas de Blair, lançado em agosto deste ano, 2019, se tratando de um jogo de terror e sobrevivência com muitos quebra-cabeças na visão de primeira pessoa. Desenvolvido e publicado pela Blobber Team, mesmo estúdio de Layers of Fear, em parceria com a Lionsgate Games. Esse jogo que é uma mistureba de influências, como Amnésia, o próprio Layers of Fear, o viral Slender, o tenebroso Outlast e até mesmo The Last Guardian. Lembrando que tem vídeos especiais de todos esses jogos aqui no canal. O game introduz, de forma canônica, o primeiro filme do Bruxas de Blair, se passando 2 anos depois, no caso 1996. Tudo começa com uma cinemática de visual simples. Na verdade, o gráfico, jovens, não é espetacular. Sem falar que o jogo tem um visual bem escuro, coisa que ajuda a camuflar imperfeições gráficas. Na cutscene, vemos o protagonista, Alice, e seu cachorro chamado Bullet, indo de carro até Burkittsville, mais precisamente a sua floresta, e no rádio é dito que um garoto de 9 anos desapareceu há dias. O rádio ainda diz que isso nos lembra uma série de desaparecimentos em 1994, ano do primeiro filme, onde um grupo de estudantes, se aventurando na floresta, nunca mais foram vistos.